Você dirige bem? Você se estressa no trânsito? Como você lida quando tem alguém na faixa de pedestre? Bom, esse vídeo tem como objetivo falar sobre o trânsito, mas acima de tudo, falar sobre o estresse no trânsito. Eu moro em Manaus, nasci aqui, passei a maior parte da minha vida aqui, vivo aqui e dirijo aqui. E como a maior parte dos manauaras deve saber, ou de quem vive aqui, né, ou já passou por aqui, o trânsito de Manaus é muito ruim, é péssimo. Então, assim, eu até costumo dizer que quem dirige aqui e não bate, consegue dirigir em qualquer lugar do mundo. Pode ir para a Índia, que vai se dar bem. É porque o trânsito aqui é simplesmente sem regra. É todo dia, ou quase todo dia, né, para ser bem verdadeiro, quase todo dia vejo alguém na contramão, vejo gente furando sinal vermelho, passando sinal vermelho, vejo gente dobrando sem ligar a seta, gente cortando outra pessoa, gente parando sem dar sinalização, gente ignorando a faixa de pedestre. Então, assim, é muito comum. É algo assim que aqui em Manaus, infelizmente, é muito comum. E, assim, muita gente que dirige bem, ou se esforça por dirigir bem, seguir as regras do trânsito, pelo menos, se estressa muito, porque quando você está fazendo algo certo, existe uma norma para aquilo, que ensina, tem que ser dessa forma. Você segue essa forma, se esforça para seguir essa forma, e ver várias e várias pessoas não seguindo, é algo que costuma irritar. Realmente, isso vale para toda a vida. Mas no trânsito é algo que, no trânsito, isso costuma ser aflorado. A raiva que vem quando há uma infração, ou um descumprimento, ou um ato egoísta no trânsito, eu acho que aflora muito mais a raiva do que em outros locais, em outros momentos, em outras situações de controle que a gente tem. O trânsito, a gente acha que tem um certo controle quando está dirigindo, mas em regra a gente não tem. Na verdade, não tem sobre todo o transcorrer do percurso. E, assim, eu costumo lidar bem com isso. Eu acho que por eu ter crescido com meu pai, que é uma pessoa que dirige muito bem, mas que se estressa muito. Desde que eu me entendo por nome de gente, ele estressava muito, muito, muito no trânsito. E era uma pessoa super calma no normal, na vida cotidiana, mas no trânsito ele ficava muito estressado. Justamente por isso. Por dirigir bem e ver pessoas dirigindo muito mal, ele ficava muito estressado. E até hoje ainda fica. Melhorou muito com o tempo, mas até hoje ainda fica. E eu, ao vê-lo viver tantos momentos de estresse assim, sempre foi intuitivo para mim, não quero viver isso, não quero ficar tão estressado. E com o tempo, quando passei a dirigir, com o passar dos anos, né, fui me aprimorando também, fui conseguindo lidar bem com isso. Mas a minha forma de lidar bem é me preparar para o que vai vir. Então, uma coisa que eu aprendi com o filósofo Marco Aurélio, no livro Meditações, ele falava assim, toda vez que, quando você vai sair, esse livro Meditações, só um detalhe, que ele escreveu para ele mesmo. Então era como se fosse um diário que ele escrevia as reflexões dele. E eram conselhos para ele mesmo. Então ele falava para ele mesmo, toda vez que você for sair de casa, você vai encontrar um invejoso, uma pessoa má, uma pessoa que vai lhe pedir algo, uma pessoa que não vai estar cumprindo as coisas que falou, um mentiroso. Então, assim, ele se preparava, ele sabia que ao sair do seu quarto, da sua casa, ele sabia que ele ia lidar com gente que, obviamente, se ele pudesse escolher, não teria que lidar. Mas já sabendo que vai ter que lidar, ele falava, você vai lidar com essas pessoas, mas você vai ser uma pessoa boa. Independentemente do que aconteça, você vai ser bom. Você vai ficar bem. Porque você é bom, sua natureza é essa. E as pessoas estão na ignorância, elas não conseguem entender que todos esses sentimentos, toda essa forma de agir é prejudicial para elas também, além de ser prejudicial para outras pessoas. E você, sabendo disso, tendo essa consciência do que é o bom, você vai escolher agir dessa forma. Então, eu meio que plagiei isso pro trânsito aqui de Manaus. Então eu falo, se você vai dirigir no trânsito de Manaus, saiba que você vai encontrar alguém furando sinal vermelho, você vai encontrar alguém dirigindo contramão, você vai encontrar alguém que não vai ligar a seta, e vai encontrar gente cortando, ignorando a faixa de pedestre. Então, se eu já sei que eu vou lidar com isso, e são milhares e milhares de pessoas dirigindo, e muitas vezes acontece assim, em sequência, várias coisas erradas no trânsito, ou coisas que poderiam despertar essa raiva, então eu vou escolher não ficar com raiva. Eu vou escolher lidar com isso da melhor forma possível. Eu vou escolher cuidar de mim e cuidar dos outros para evitar um acidente.
Porque um acidente, por mais que você esteja certo, gera um transtorno. Na melhor das hipóteses, que a pessoa te bate, ela vai pagar o teu prejuízo, que é raro de acontecer também, né? Mas ela se dispõe a pagar, você vai ter que ir na oficina, vai ficar uns dias sem carro, todo o transtorno que existe. E, em regra, isso nem acontece. Em regra, você vai ter que ir atrás, vai ter que entrar na justiça, ou vai ter que arcar sozinho com o prejuízo. Então, assim, fora o tempo que vai ter que parar para ver, para pegar contato. Então, em resumo, bater sempre não é a melhor escolha nunca. Então, se possível, prefiro, obviamente, evitar. Eu digo que a lei daqui do trânsito é a lei do movimento. Então, estou vendo o carro vindo, diminuo. Ah, tá sinal verde para mim, mas vou diminuir, porque muita gente corta fura o sinal vermelho aqui em Manaus. Percebi uma faixa de pedestre ali, tô com a intenção de parar, já ligo o alerta, diminuo já com antecedência, porque se eu for deixar para diminuir muito perto, alguém atrás pode bater. Fico atento se a pessoa de trás não está muito rápida, vou dando pequenas freadas para dar uma sinalização, ou mudo de faixa, se é o caso, percebo se está muito rápido aqui, eu vou deixar ir para cá. E várias formas, tem que realmente ver coisas que acontecem de errado e aprender com aquilo. Então, se eu vi que uma pessoa bateu porque ela ia dobrar para a direita, ligou a seta, mas o outro aqui veio pela direita e furou. Tá, eu tô certo, tô na minha faixa, eu vou ligar a seta e vou dobrar para a direita, mas olhei o retrovisor, tô vendo o motoqueiro vindo pela direita, mesmo sabendo que eu vou dobrar, eu diminuo, não, sabe? Eu estaria certo, poderia só jogar. Mas qual o risco isso tem, sabe, gerar um acidente? Por que eu vou me expor a esse risco? Ainda que eu não fosse acontecer nada comigo, mas eu quero isso para minha vida, ter um acidente a mais no trânsito, e participar disso. Não, então diminua, deixa o cara, ele tá errado, mas vai, segue a vida dele. E eu não vou me estressar também, porque se eu me estresso, eu tô me envenenando querendo que o outro morra. Então, eu não quero envenenar. Então, é melhor entender. Tá bom, a pessoa fez errado, tá, segue a vida, vai e espero que viva bem. E eu sigo vendo bem. Então, assim, se você se estressa no trânsito, se você passa por esse tipo de situação e o estresse toma conta, a raiva toma conta, tenta repensar isso. Tenta encarar dessa forma. Saber já que vai acontecer e evitar o que der para evitar, o máximo possível. Entender que, mesmo estando certo, se acontecer algo, você vai ter prejuízo também. Você vai perder parte da sua vida ali. Porque tempo é vida. Então, quando a gente perde um tempo ali discutindo, perde um tempo para ver, tem que levar o carro para conserto, não sei o quê, é vida que se perde. Então, para quê? Quando a gente se estressa, é vida que se perde. A gente está gerando uma química ruim no corpo e não só isso, muitas vezes esse estresse ele continua ao longo do dia. Então a gente acaba discutindo com outras pessoas, acaba não rendendo tanto trabalho, ou tratando mal pessoas que a gente não queria tratar mal. Por quê? Por causa de um estresse que poderia ter sido evitado. Não no sentido de evitar que a situação aconteça, porque não tem como evitar. Ainda que você, sei lá, mate todas as pessoas que fazem isso errado nesse momento, em algum momento vai voltar a ter um monte de gente que faz errado, então não vale a pena. Mas no sentido de eu escolho como encarar. Eu escolho encarar dessa forma. Eu não quero ter estresse na minha vida. Eu não quero sofrer um acidente de trânsito. Eu não quero gerar um acidente no trânsito. Então, o que tiver no meu alcance, deixa passar, deixa seguir. Eu quero chegar bem. Quero usar o trânsito como ele tem que ser. Me locomover do ponto A para o ponto B. E no tempo tranquilo, sem pressa, sem botar em risco e, especialmente, atento ao risco que já existe de todo esse ambiente. E, obviamente, né, sempre possível, seja educado no trânsito, trate bem as pessoas, pare na faixa de pedestre, dirija bem. Você dirige bem também, já ajuda muito. Você começa a ser um ponto de luz no meio da escuridão. E com a tendência, com o passar do tempo, pessoas próximas que você, uma pessoa que você deu carona, o seu filho, pessoas que vão vendo você dirigir bem, com o tempo podem se inspirar e dirigir bem também. Mas, se ninguém inspirar, ninguém aprender nada, pelo menos você vai estar com a consciência tranquila de que está fazendo a sua parte e de que está seguindo as leis, seguindo o que tem que ser seguido. Então, é isso. É isso que eu tinha como objetivo nessa conversa. Espero contribuir para você viver uma vida melhor, uma vida menos estressada, uma vida com menos risco de sofrer acidente, de se envolver em situações de estresse alto e uma vida melhor em todos os sentidos.
você vai ver, se você encarar dessa forma e conseguir realmente melhorar 10% que seja da forma que você lida com o trânsito, a sua vida vai melhorar muito. Porque, em regra, pelo menos quem vive em cidade grande, pega trânsito todo dia. De uma forma ou de outra, quase todo dia, pelo menos. Então, vai ver como a vida fica melhor, quando você começa a lidar melhor com o trânsito. E, obviamente, com o tempo, você passa esse mesmo raciocínio para outras coisas na vida. Então, se no trabalho tem alguém lá que ele estressa, alguém que faz algo que você sabe que a pessoa faz aquilo e aquilo te estressa toda vez, então já encara, já vai assim, não, vou no trabalho, vou encontrar fulano, eu sei que ele vai enrolar, eu sei que ele vai atrasar, mas eu não vou me estressar com isso, eu vou lidar de outras formas. O que dá para ser feito em relação a ele? Tem algo que eu posso fazer? Tá na minha competência? Vou fazer. Não tá na minha competência, não me cabe fazer nada? Vou desviar, vou seguir minha vida e deixa ele fazer o que ele quiser da dele, obviamente, contanto que não traga prejuízos para mim nem para outras pessoas, e se trouxer que eu possa fazer algo para evitar isso. Mas já se preparar, porque o estresse pelo estresse, ele não ajuda em nada. E como eu falei, ele é um veneno que a gente toma querendo que o outro morra, então para que fazer isso consigo mesmo? E também é algo que piora, nossas reações passam a ser piores, a gente passa a ficar mais reativo quando está estressado, e piores reações. Então a gente passa a ser mais agressivo, mais ríspido, mais violento, e com certeza a vida fica pior em todos os sentidos. Então é isso. Desejo uma vida de menos estresse, de maior paz, maior preparo para as adversidades que existem no trânsito e na vida, e uma vida melhor. Viva bem e morra bem. E não no trânsito.